Olá pessoal, bom dia para todo mundo, sejam todos bem-vindos a mais esta aula de trigonometria. Hoje com arcos côngruos ou congruentes. Eles são congruentes não é pela medida, você vai ver. Eles são congruentes porque, veja aí, tem a mesma origem e a mesma extremidade. Eles diferem entre si de uma volta, 2 voltas, 3 voltas, etc., em ambos os sentidos. Sentido positivo, que é o anti-horário, e sentido negativo, que é o sentido horário. Os arcos côngruos têm o mesmo seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Numa outra aula nós vamos estudar as razões trigonométricas inversas, cotangente, secante e cossecante. Os arcos côngruos são dados pela expressão α igual a α1 mais k vezes 2π, ou α1 mais k vezes 360 graus, se for dado em graus. Quem é k? K é um número inteiro. E α1 é a primeira determinação não negativa. Vou explicar o que é isso daqui a pouco. Esta expressão, você está vendo aí evidenciada, ela representa um conjunto infinito de arcos côngruos. α1 é a primeira determinação não negativa desse conjunto. O que significa isso? É o menor ângulo, α1, veja aqui, ele é o menor ângulo não negativo do conjunto. Nós tomamos esse α1, a primeira determinação não negativa, como base para escrever, para encontrar outros arcos côngruos. Veja bem, se o K é 1, 2π é uma volta, lembra? 2π radianos ou 360 graus. Se K é 1, eu vou somar o ângulo com uma volta. Se K é 2, eu vou somar o ângulo com 2 voltas, etc. E pode ser negativo. K menos 1, eu vou somar o ângulo com menos uma volta. E assim por diante. Veja aí um exemplo. Exemplo, letra A. O que diz aí? Calcular, letra A, calcular a primeira determinação não negativa dos arcos côngruos a 25π sobre 3 radianos e escrever a expressão destes arcos, usando aquela expressão que eu dei. Então veja bem, 25π sobre 3, ele é maior que uma volta, não é? Então nós podemos desmembrar 25 assim, ó. 24π sobre 3 mais 1π sobre 3. O que eu estou fazendo? Na verdade, isso equivale a dividir o arco 25π sobre 3 radianos por 2π, que é uma volta, para ver o que sobra dessa divisão. 24π sobre 3, 24 sobre 3 dá o quê? Dá 8π. 8π significa o quê? 4 voltas no ciclo, no sentido positivo. Mais 1π sobre 3, ou seja, π sobre 3. Esse arco π sobre 3 é a primeira determinação não negativa dos arcos côngruos a 25π sobre 3 radianos. Entendeu o que eu fiz? Eu desmembrei o 25π sobre 3 de tal forma que desse um número inteiro de voltas. 25 dividido por 3 não dá número inteiro de voltas. 24 dividido por 3 dá 8 voltas. Então 24π sobre 3 é 8π, que são 4 voltas, mais o quê? Mais o ângulo de π sobre 3 radianos, ou 180 sobre 3, 60 graus.
Então, π sobre 3 é a primeira determinação positiva. Então, a expressão dos arcos côngruos a 25π sobre 3 radianos vai ficar assim. Alfa igual a π sobre 3 mais k vezes 2π. Essa é a expressão. Veja bem, essa é a fórmula, né, com a qual eu vou encontrar os arcos côngruos ao arco de 25π sobre 3 radianos. Agora, o que eu devo fazer? Atribuir a K valores inteiros quaisquer, é um conjunto infinito, certo? Não é interessante? Então, veja bem, se K for igual a 1, K igual a 1, nós vamos ter alfa igual a π sobre 3, substituindo lá, né? Mais K igual a 1, 1 vezes 2π. Isso fica quanto? 3 vezes 2, 6. π mais 6π sobre 3. Quanto que é π mais 6π sobre 3? É 7π sobre 3 radianos. Encontrei aqui um arco côngruo com um arco de 25π sobre 3 radianos, utilizando a expressão dos arcos côngruos. Primeira determinação positiva é o que sobrou do número inteiro de voltas, π sobre 3 radianos, que é o alfa 1 naquela expressão, certo? Então nós podemos obter quantos arcos nós quisermos, substituindo o K por um número inteiro. Por exemplo, K igual a menos 2. Vai ser o que? 2 voltas no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, qual é o ângulo alfa quando K é menos 2? É π sobre 3, esse aí é constante, mais menos 2 vezes 2π. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Então vai ficar assim, ó, π menos 4π sobre 3. Multipliquei 3 vezes 4π, né? 3 vezes 4, escrevi errado, é 12. Com licença, pessoal. Aqui. Então fica assim, ó, π mais 3 vezes menos 4, menos 12π sobre 3. Quanto que é um π menos 12π? Menos 11π sobre 3. Achei outro arco côngruo ao arco de 25π sobre 3 radianos. Certo? Veja aqui agora um outro exemplo. Pegando aqui o papelzinho. Outro exemplo. O arco de 750 graus. Letra B. O arco de 750 graus. O que eu quero com ele? Encontrar a primeira determinação positiva e escrever a expressão dos arcos côngruos. Então, primeira coisa que você faz, divide os 750 graus por 360. Isso vai dar quanto? 2 vezes 360, 720. Subtraindo ali, resto quanto? Resto 30 graus. Então, olha bem, esse arco de 750 graus são 2 voltas no sentido positivo, mais 30 graus. Certo? Como é que é isso? Ciclo trigonométrico. A partir da origem, que é esse pontinho, 2 voltas. 1, 2. Cheguei aqui. 360, uma volta. Mais 360, 720. Mais 30. Então, esse arco aqui, a extremidade desse arco, corresponde ao ângulo de 30 graus, corresponde ao arco de 30 graus. 30 graus
é côngruo com qual arco também? Com o arco de 750 graus. Então veja bem, a partir daqui sentido positivo, porque é 750 positivo. Uma volta, 360. Duas voltas, 720. Mais 30, 750 graus. Quer dizer que o arco de 750 graus é côngruo com o arco de 30 graus. Por quê? Porque eles têm a mesma origem, veja, esse pontinho, e a mesma extremidade, aquele pontinho. Certo? Nós fizemos isso no sentido anti-horário, né? Que é o sentido positivo. Está entendendo isso? Então, duas voltas mais 30 graus. 30 graus é a primeira determinação positiva. Como é que fica a expressão para você encontrar qualquer arco côngruo ao arco de 750? Fica assim, 30 graus, que é o alfa 1, mais K vezes 360 graus. Lembrando que K é um número inteiro qualquer. 0, inteiros positivos e inteiros negativos. Se eu dou a K valor, por exemplo, positivo, mais 3, eu vou no sentido anti-horário, sentido positivo. Se eu der a K valor negativo, por exemplo, menos 2, então é no sentido o quê? No sentido horário, que é o sentido negativo, certo? Entendeu isso? Então, por exemplo, vamos achar um dos arcos côngruos. Por exemplo, K igual a menos 1. Vai ficar como? Alfa igual a 30 graus menos 1 vezes, ó, o K é menos 1. Menos 1 vezes 360. Mais menos é menos, né? Já tirei o sinal mais. Então é o que? É 30 graus menos 360. Vai dar quanto? Menos 330 graus. Menos 330 graus é um dos arcos côngruos ao arco de 750. Certo? Vamos ver onde é que ele está, o menos 330 graus. Ó, ciclo trigonométrico, menos 330. A origem é sempre esse pontinho. Menos é nesse sentido, ó. Sentido horário, certo? Então veja bem, 0, menos 90, menos 180, menos 270, mais quanto? Mais 60. Quer dizer que o menos 330 caiu onde? Exatamente sobre aquele de 30 graus. Exatamente sobre o de 750 graus e assim por diante. Entendeu isso? Olha lá. O mesmo ponto. Essa é a extremidade do arco de menos 330, ele caiu exatamente em cima do arco de 30, que é a primeira determinação positiva. Entendeu isso? Então, repetindo, menos 330 a partir do 0, menos 90, menos 180, menos 270, menos 60. Porque quando fala menos, é esse sentido, é o sentido horário. Menos 270, menos 60 deu quanto? Menos 330. Estou observando nos dois desenhos que o arco é o mesmo, todos coincidindo com o arco de 30 graus, que é a primeira determinação positiva. Aqui está a expressão para eu calcular qualquer arco côngruo ao arco de 750 graus, que é o que foi pedido, tá certo? Então tá bom. Até a próxima aula, eu estou aqui com poucos segundos. Até a próxima aula na continuação da trigonometria. Hoje vimos arcos côngruos, ou seja, congruentes, mas congruentes não no tamanho. Congruentes porque eles têm a mesma origem e a mesma extremidade. Então até a próxima aula e obrigado.